Boa tarde, Pai do Senhor. Gente, boa tarde para vocês. Um dia abençoado para nós. Deixa eu falar uma coisa com vocês, bem rápido. Estou fazendo uma live aqui de última hora. Não avisei que ia fazer, somente para compartilhar com vocês algo bem rápido. Só preciso dar a atenção de vocês aí rapidinho, tá? Nós vivemos um período hoje que se cumpre o versículo que diz assim, ó, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Existem pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia. Eu costumo dizer, irmãos, que muitas pessoas hoje querem falar o grego, o hebraico, o aramaico, querem estudar a teologia, o bacharelado. Quando Jesus veio, ele veio numa simplicidade tão profunda, e Jesus é o maior modelo cristão para a nossa fé. Jesus é o maior modelo de fé para nós. Jesus é o maior modelo melhor dizendo, como é que eu posso colocar aqui essa palavra? Jesus é a maior referência para nós. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, olha que versículo poderoso, que vós tende a unção, ou em outra tradução, a unção está em vós e ela é verdadeira, sem necessidade. Olha só, sem necessidade de que alguém vos ensine, e ela te ensinará todas as coisas. Vou falar de novo. Olha só, a unção está em vós, ela é verdadeira e ela te ensinará todas as coisas sem necessidade de que alguém vos ensine. Então a unção também é uma professora. A unção também ela ensina. A unção também ela nos direciona ao ponto que Jesus vai ensinar para doutores com 12 anos. Então tá, como é que é uma sabedoria de uma criança de 12 anos que não ensina para qualquer pessoa, ensina para doutores. Então entenda o poder da simplicidade, que existem pessoas tão profundas em lei, ao saber o doutor Gamaliel. Eu vou te dar uma chave aqui que vai mudar a tua mente e a tua vida. O doutor Gamaliel é um doutor da lei que ensinou Saulo de Tarso sobre a lei. O apóstolo Paulo, que é o maior escritor em quantidade de livros do Novo Testamento, ele não passa a conhecer a lei depois que ele tem um encontro genuíno no caminho de Damasco. Não. Paulo não conhece a lei ali, quando ele fica cego. Não. A Bíblia diz que Saulo aprendeu nos pés do doutor Gamaliel, que conhecia muito bem sobre a lei e não conhecia nada de quem de fato se apresentou para Jesus no caminho de Damasco, porque ali foi a transformação de Saulo. Preste atenção no que eu vou te falar, que isso aqui vai mudar totalmente a tua vida, a tua mentalidade. Depois dessa live aqui, você vai sair daqui com outra forma de pensar. Então, preste atenção. Então, isso significa que, porque Paulo foi muito além daquele que de fato se considerou o professor que foi Gamaliel. Porque ser doutor da lei, conhecer a lei, não quer dizer que você tem intimidade com o Senhor Deus. Então aprenda uma coisa, não fique, olha só, não fique impressionado com a forma profunda, com a forma bonita, com a forma expressiva, de uma boa oratória. Não deixe a pessoa te comandar, te manipular, te convencer pela palavra, senão pelo Espírito. Porque eu conheço tantas pessoas que são analfabetas, eu conheço tantas pessoas que não sabem se expressar bem, eu conheço tantas pessoas que não sabem falar o português direito, mas que têm uma profundidade de conhecimento em Deus e nas coisas espirituais que dá um banho naqueles que são naqueles que são tão formados, que são tão que fizeram tantos seminários
E aquele analfabeto ali revela de uma profundidade uma profecia para um rico, que faz ele se dobrar e aceitar Jesus, enquanto o engomadinho não convence nem a própria família a aceitar Jesus. Eu conheço gente que coloca a mão no enfermo, o enfermo é curado, e conheço muita gente que tem tudo e não faz nada, não bota um demônio para manifestar. Preste atenção, gente. Colocar demônio para manifestar no culto não é um luxo, não é um hobby, não é um dom. Não é um dom, é uma autoridade dada para a igreja que somos nós. É por isso que eu preciso que você fique bem claro. Sabe por quê? Porque tem um influencer, né, que ele se considera luciferiano. Aí de cabelo liso, grande, tá? E na verdade ele é mais blogueiro do que enfim. E ele tem uma oratória boa, ele fala bom. Agora, nós que servimos a Deus sabemos que muito bem quem é o diabo, sabemos muito bem quem foi Lúcifer, sabemos muito bem que o diabo ele vem fantasiado de anjo de luz. Nós sabemos muito bem que ele vem com sapatinho de algodão, porque se o diabo falar que é diabo, ninguém quer servir ele. Então ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é um enganador, ele é o inimigo da nossa alma. A gente sabe muito bem que o diabo, ele tem as suas artimanhas, os seus artifícios de convencer pessoas, pela palavra, que se tem alguém que fala bem é o diabo. Porque todo mundo na Bíblia que parou para conversar com ele caiu, exceto Jesus, que estava baseado na palavra no deserto. Você sabia que Eva era perfeita, Adão era perfeito, até então não conhecia o pecado, e um homem que era santo e uma mulher que era santa, que nem o pecado ainda conheciam, caiu na lábia do diabo que estava dentro de uma serpente, só porque parou para conversar? O diabo não te ganha, minha amiga Yane, o diabo não te ganha na força física, o diabo não te ganha, meu irmão, brigando com você no ringue, o diabo te ganha na conversa. Vou falar de novo. O diabo não te ganha na força física no ringue, o diabo te ganha na conversa. Então quem para conversar com o diabo, você pode ver o quanto ele foi manipulador e persuasivo quando Jesus estava no deserto, porque toda hora Jesus usava a palavra para lutar contra o diabo. Vitória Souza, minha amiga, toda hora o diabo usava a palavra. Quando Jesus está com fome, ele dizia assim, está com fome, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus falava, não só do pão vive o homem, Deuteronômio. Quando Jesus vai dizer, quando o diabo vai dizer, tá vendo isso aqui, tudo é meu. Se prostrar, me adorar, Jesus fala, somente ao meu Deus me prostrarei e darei o culto. Mais um versículo bíblico. Por isso que depois o diabo vai apelar, sabendo que Jesus é conhecedor da palavra, e o diabo está dizendo assim, então se lança daqui para baixo, porque o salmista não vai dizer que é os anjos da ordem ao teu respeito. Então quando o diabo ele não te convence na ideia, ele próprio vai para a palavra. Quem diz que o diabo não conhece a letra? Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Fique atento, porque o diabo usa por demais a letra. O mesmo livro, a mesma Bíblia Sagrada que você usa para alimento, para trazer vida, é o mesmo alimento que o diabo usa de uma inversão distorcida para gerar uma morte. Então existem muitas pessoas que têm que ficar muito atento, porque a Bíblia vai dizer, se não tiver discernimento de espírito, que não é de se admirar que o diabo vem como anjo de luz e o seu ministro como ministro de justiça. Todo mundo bate na geração dizendo, cuidado com os falsos profetas, e existem muitos. Não vem pensando porque Deus me usa em profecia, que eu bato palma para muita gente aí, tem muito palhaço brincando com as coisas de Deus, e tem muito bobão que acredita, porque palhaço só faz palhaçada enquanto tem plateia para aplaudir. Você está entendendo? Pessoas que você entra na live, fecha o olho aqui, mas não, Deus está me revelando, aí fecha o olho, aí bota o celular aqui embaixo, está vendo o teu nome, está vendo a palavra. Meu irmão, pelo amor de Deus. E o povo bobo acredita. Então tem que ter discernimento de espírito para entender o que é e o que não é. Mas a mesma Bíblia que fala com os falsos profetas, fala sobre os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos pastores. Você pegou? Então, não é só para ficar atento com o falso profeta, é para ficar também com falsos líderes, porque nos últimos dias, os homens seriam enganados por doutrina de demônios e ensinamentos humanos, que são o sistema criado pelos homens. E você pode ter certeza que muitas das vezes você defende uma religião que é criado por um sistema humano que você não sabe o que você está servindo.
Por isso que a minha religião é a palavra IPTM, não entra dentro de uma categoria nenhuma de religião, de sistema religioso. Eu sei que a palavra religião vem de ligar, e ligar o homem a Deus. Então, a palavra religião que vem de ligar e ligar o homem a Deus, conectar o homem a Deus é perfeito, mas o sistema é corrupto. Então, olha que poderoso para você entender. Você conhece, olha que poderoso, você conhece o poder de Deus pelo discernimento de espírito, e ao ponto que, vou falar do meu ministério, vem pessoas da nossa igreja leiga, vem pessoas da nossa igreja que não terminou o primeiro grau, fez o segundo grau completo. Existem pessoas da nossa igreja que vêm, que são pobrezinhas, mas existem pessoas da nossa igreja que vêm, que são juízes. Existe Marcelo Breta, meu amigo, um homem inteligentíssimo, juiz Marcelo Breta. Vem pessoas que são famosas, vem pessoas que são jogadores de futebol, vem pessoas que são megas empresários, vem pessoas... Aí eu pergunto, a gente fez um culto lá agora em Santa Catarina, minha primeira vez em Santa Catarina, reunimos 10 mil pessoas, de 8 a 10 mil pessoas num lugar só, segundo o laudo da Guarda Municipal. Primeira vez. Aí o pessoal fala assim, aí vem um e fala assim, esse cara está enganando os outros, será que tem uma mentalidade maior do que as 10 mil pessoas que estavam lá? Aí tu pega a vida desse não chega nem perto. Preste atenção. Agora, não pensa porque eu estou no meio do mover ou do sobrenatural de Deus que eu bato palma para tudo, porque, meu irmão, não me conhece. Os que me conhecem de perto sabem muito bem, ou os que me acompanham aqui bastante tempo sabem muito bem da minha visão. Porque vocês estão vendo no exterior. Vocês querem me amar, querem admirar meu ministério, vocês têm que me conhecer. E conhecer minha visão, conhecer o meu pensamento. E o conhecimento, ele só vem com a convivência. É o tempo que você gasta por interesse de conhecer. Aí você vai conhecer as fragilidades, aí você vai conhecer os acertos, aí você vai conhecer. Quando você conhece uma pessoa, então você de fato entende quem a pessoa é. Porque só vendo desde Noé, quem está dentro da arca, só vendo desde Noé, sem canja-fé que é filho e está próximo. Você entendeu? Olha só. Então todo Noé tem uma nudez. Todo Noé tem uma nudez. Olha, não sei se é melhor do que Noé. Que tem uns crentes, irmão, que se colocam como semideus. Tem uns crentes que colocam, meu irmão, tem crentes que se colocam como se fossem anjos. E cuidado, tem anjo que erra. Não esquece que o diabo, Satanás, a serpente, o Lúcifer, ele era anjo e querubim. Olha só. Então vocês têm que tomar cuidado, porque se Deus achou graça em Noé, mas Noé também era um ser humano falível, você tem que entender que todo ser humano que você admira também tem falhas. Basta você conviver. Sabe aquela pessoa que você acha perfeita? Isso, a irmãzinha do coque, do roupão, e que usa a Bíblia debaixo do braço toda hora, que vive no monte, que você liga para ela, já atende com uma oração, que ela já entrega a revelação na hora que você chega. Sabe essa pessoa? Ela também tem fraqueza, você não sabe, que você não convive. E que essa fraqueza não tira dela nenhum mérito de ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Até porque se você for procurar um homem de Deus e uma mulher de Deus que não tem falhas, você não é capaz nem de olhar no espelho e se reconhecer como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Você está entendendo onde Deus quer chegar? Então preste atenção naquilo que eu vou falar, aonde eu quero deixar um versículo para você ficar atento e entender que esse sistema que hoje permeia, faz as pessoas ficarem cega espiritual. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que são tão sinceras, são tão apaixonadas por Cristo, que eles vão se adaptando a tudo aquilo que vão manipulando eles, com o intento de que eu estou agradando a Deus, se eu não agradar a Deus eu vou para o inferno. Entendeu? Então a manipulação começa dizendo assim, ó, você ama Deus? Então você vai fazer isso, ou então você vai para o inferno. Então as pessoas começam, às vezes, não conhecendo a Bíblia e vão fazendo várias coisas que aquela pessoa ali que ele pegou como referência, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, redobre a atenção para que você possa entender uma chave que eu vou te dar, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Deixa eu te falar uma coisa bem rápida aqui, para que eu possa te ensinar só o versículo 15. Rapidão. Para a gente terminar que eu vou almoçar. Eu nem almocei ainda. Eu nem almocei ainda. Olha só que interessante, o que eu vou compartilhar com vocês bem rápido aí. Vai fazendo as tuas coisas me ouvindo para me terminar. Apresentai-vos a Deus como um obreiro aprovado. Primeiro ponto que você vai ter que entender desse versículo é que procura apresentar-te a Deus. Quem se apresenta sou eu. Pastor, eu estou meio perdido, eu estou meio desorientado na vida, com o que eu vou fazer, com o que eu sou, para onde... Aí eu estou esperando um pastor chegar para mim, pegar na minha mãozinha e falar, irmãzinha, para fazer isso aqui, para a obra de Deus. Não. Quem tem que se apresentar é você. Quem tem que se apresentar é você. Segundo ponto, pensamentos errados que muita gente pensa. Eu não me envolvo com a obra porque eu não estou apto, nem preparado e nem qualificado. Então ninguém deve fazer a obra. Porque se o teu pensamento fosse certo, ninguém estava envolvido. Porque ninguém é preparado, ninguém é apto. Porque Deus não escolhe os capacitados, capacita aqueles que Ele escolhe. Então, bem que um homem que se acha preparado para fazer tal coisa, vocês podem ver que são pessoas atrofiadas, são pessoas paralisadas. Tinha gente que tinha tudo para crescer e se atrofiaram no meio do caminho e não sai daquilo ali. Chegou o capítulo 3, mas nunca chegou no capítulo 4. Ficou ali paralisado, estacionado, entra ano e sai ano e não tem uma novidade de vida. Existem ministérios que tinham tudo para romper, existem ministérios que tinham tudo para arrebentar, mas por causa de um sistema ou por causa de uma falta de direcionamento de Deus, ficam estacionados. Entra anos, são 10 anos, está ali no mesmo lugar com as mesmas pessoas, sai, entra, mas é a mesma quantidade, é o mesmo número, é a mesma vida, é a mesma situação. Você foi na igreja há 10 anos atrás, aí tu volta para visitar, está com o mesmo buraco no teto, tendo o mesmo vazamento, é a mesma pessoas falando as mesmas coisas, com a mesma mentalidade e não sai. Acabou o culto, volta para a mesma casa, com o mesmo sofrimento, com a mesma vida. Que evangelho é esse que não transforma e transforma tudo? Evangelho não transforma parte. Evangelho é pleno. Evangelho transforma tudo, ele é capaz de transformar tudo. O poder do Evangelho o poder do Evangelho, ele é tão poderoso que tem capacidade de transformar um canceroso numa pessoa sã. O poder do Evangelho tem poder de transformar um falido num mega empresário, num próspero. O poder do Evangelho, eu estou falando do Evangelho, tem poder de transformar uma prostituta em uma mãe de famílias, em um casamento abençoado. O poder do Evangelho tem poder de pegar um bandido e botar ele para virar um líder. O poder do Evangelho tem poder de transformar pessoas de uma forma que os olhos humanos vê impossível. Essa tal transformação. Isso é Evangelho. Se você me congregar, se você me visitar o nosso ministério, eu vou te apresentar pessoas que eram cancerosas e hoje são curadas, como Paulinho, uma criança que viveu um milagre de Deus. Se você vir, você vai ver pessoas que eram do outro lado de lá. Acabei de postar um vídeo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Está aí ele recebendo o santo e agora na obra de Deus. Então o poder do Evangelho é transformador, e quem transformou é o Evangelho, é o poder, é o sobrenatural, porque ninguém vai mudar por causa de mim, mas vai mudar por causa do Evangelho que é apresentado segundo a fé. Porque essas pessoas que mudam, não são pessoas que mudam porque eu vivo na casa delas, ou elas vivem na minha casa, ou porque todo dia eu tenho que ficar levando no colinho para a igreja. Não são pessoas que tiveram um encontro real com o poder, decidiram por si próprias viver esse poder e com as suas próprias pernas decidiram caminhar, seguindo uma visão debaixo do altar. E é por isso que existem muitas pessoas que não chegam em lugar nenhum, porque são pessoas perdidas em pensamento. Se você não está preparado para enfrentar pessoas, se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa com uma mentalidade fraca, você é uma pessoa que não tem durabilidade na fé em nenhuma igreja. Sabe por quê? Quando você decide congregar numa igreja, seja batista, seja PTM, seja Assembleia, seja Universal, seja qual ela for, você decidiu por decisão de fé congregar. Então você está debaixo de uma liderança. Se o teu líder, que é responsável por você, porque quem vai dar conta da tua vida é ele.
Por isso que a Bíblia diz, ferido o pastor, as ovelhas ficam dispersas, porque o alvo do diabo é o pastor. Por isso que no livro de Apocalipse, João vai escrever 7 cartas para 7 igrejas, colocando na mão de 7 anjos, 7 pastores, porque se tratar do pastor trata da igreja. Então, se você consegue entender essa revelação, quando você está debaixo de uma autoridade, o teu pastor fala assim, meu irmão, eu estou dando exemplo, aqui a visão é X, e alguém lá fora manda uma Y, você tem que ignorar Y, mas quando você cai na lábia do diabo, lembra que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão enganadas por doutrina demoníaca, por ensinamento de homens, que está forjando esse sistema religioso que existe por aí, são pessoas de fraca mentalidade, porque ficam confusas, uma hora ouve isso, outra hora ouve aquilo, não sabe o que fazem. É igual o crente que vive atrás de profecia, porque a profecia ela é de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Só que você tem que entender, Davi, que quando você encontra um profeta de Deus, ou um profeta te encontra como Samuel, que foi Samuel que encontrou, Samuel fica com Davi até ele morrer. Natan só vai exercer a função profética na vida de Davi depois que Samuel morre, porque o rei só precisa de um profeta. E você que não é rei, precisa de quanto? 1 milhão? Sabe por que tem gente que quebra a cara? Porque são pessoas que congregam num culto profético e vive visitando 1000 montes aí pela vida. Você acha que no monte só tem crente orando? Você acha que no meio da mata só tem gente usada por Deus? Tem feiticeiro, sobe no monte para fazer feitiçaria, meu amigo. Vai lá dar uma voltinha. Aprenda uma coisa. É por isso que tem muita gente quebrando a cara. Sabe por quê? Porque aí você tem um líder, tá bom? Aí o líder te dá um direcionamento. Aí vamos supor, Deus usa alguém para falar para você assim, ó, não vai. Aí tu sobe no monte, alguém fala, vai. Aí depois outro vem e fala, fica. Aí tu fala, meu irmão, eu vou, fico ou recuo. Entendeu? Volta, fico ou vou. Aí você fica desorientado. Aí você escuta uma palavra dizendo, pode assinar o documento. Aí o outro fala assim, ó, para te enganar, não assina aquela papelada não. Aí tu fala, meu Deus, uma hora alguém mandou assinar, outra hora não mandou assinar, uma hora mandou ficar casado, outra hora mandou separar, uma hora mandou abrir uma empresa, outra hora mandou não abrir, uma hora falou para me curar, outra hora falou que eu vou morrer, uma hora falou que eu vou ser, outra hora falou que eu não vou ser, um falou que eu prego, outro falou que eu canto, um falou que eu vou viajar, outro falou que eu vou morar aqui, um mandou entrar no avião, outro mandou permanecer, que vai me honrar no lugar de vergonha, e caramba, eu estou mais confuso do que eu estava. E a culpa é de quem? Totalmente sua. Por quê? Quando eu escolho um médico para cuidar da minha saúde, se você tem um médico que ele cuida da sua saúde, você vai ouvir esse médico que você confia nele. Se você tem alguém que corta o teu cabelo, que é uma coisa tão simples que o cabelo ele cresce de novo, mas você é uma coisa tão simples mas que você dá valor, tu não corta cabelo com qualquer pessoa, não sei se teu cabelo for ruim. Né? Aí você não liga, mas você que tem um cabelo, você cuida, você que é um pouco vaidoso, você não corta cabelo. Você sai de um lado, vai cortar cabelo lá na Conchichina com o cara que você gosta, tem um salão na frente da tua casa. É a mesma coisa igreja. Tem igreja que se você abrir a porta da tua casa, atravessar a calçada, tem uma igreja lá na frente da tua casa. Mas às vezes você pega um carro, vai lá longe demais, gasta gasolina, paga pedágio, faz não sei o que, mas congrega lá, porque você sente naquela lá o que você não sente na frente da tua casa, e tudo bem. Não estou falando que na frente da tua casa não tem Deus, mas você se identificou ali, então você precisa seguir uma visão, um direcionamento. Não tem como. Aprenda uma coisa. Moisés, quando está como líder do povo, o povo ele não se corrompe. Bastou Moisés subir um monte e ficar lá durante dias para receber a lei, para receber intimidade, para ter experiência com o divino, que quando ele desce, o povo já corrompeu Arão, já ofertaram ouro, já ofertaram cordão, já ofertaram o brinco, já ofertaram tudo que é, fizeram bezerro de ouro e começaram a adorar. Quando Moisés desce, ele quebra a tábua da lei, revoltado com o povo, porque o povo se perdeu. Então, na verdade, o povo já estava perdido, o povo não se perdia porque tinha um líder para colocar ordem. Quando esse líder sobe no monte e ele se ausenta, eles corrompem Arão, que é o sacerdote, também é líder. Mas tem líder como Arão e tem líder como Moisés. Líder como Moisés consegue direcionar e liderar milhões de pessoas, porque eram milhões de pessoas, mas líder como Arão quer agradar o povo. E como é que faz para agradar o povo? O povo lidera, é melhor você liderar um, você que é pastor que está me ouvindo nessa live, é melhor você liderar um, recado só para pastor agora, do que ser liderado por 1000.
Tem muitos pastores que, porque o irmãozinho dizima alto, aí o irmãozinho quer pintar a igreja de azul, quer mudar o altar de posição, porque ele acha que o altar tem que ficar no meio, que é melhor. Aí é porque o dízimo dele é alto, se não ficar do jeito que ele quer, ele vai embora. E sabe o que acontece? Você se vendeu, porque você prefere ser liderado do que liderar, se corrompeu na visão de Deus. Mas pastor, se eu perder esse empresário que dizima alto, como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Se Deus é dono da obra, e se foi Deus que deu tua visão, ele se responsabiliza pela obra. Mas se essa obra é sustentada por homens e tu tem medo de perder homens, ela nunca foi de Deus, ela nunca veio do céu. Rabadassuri calabarachandaragaia, que arrepiado aqui agora falando isso. Ei, Deus está falando com algum líder, algum líder. Guarda isso. O altar é aqui. Ah, mas eu acho melhor ali. Mas é aqui, meu irmão. Ah, mas na antiga igreja que eu vim, muitos usam isso, mas na antiga igreja que eu vim, era assim, assado, então volta para a tua antiga igreja. Tá com saudade lá? Vamos congregar lá. Mas aqui é assim. Não, é porque aqui eu pintaria de azul, não é problema, aqui na tua casa, pinta a tua casa de azul, aqui vai pintar do jeito que Deus deu a visão, que deu o direcionamento. Aprenda uma coisa, existem ovelhas que não sabem se submeter a uma liderança, e existe liderança que não sabe usar a autoridade que é dada por Deus. O erro está na espada de dois gumes que corta por dois lados, tanto para o líder como para a ovelha. Ovelhas que não se submetem e lideranças que não sabem usar a autoridade. A autoridade de Deus no teu ministério é você que Deus levantou. Deus vai cobrar de você. Quando alguém fala mal de você, quando alguém se levanta contra você, a maioria das pessoas são invejosos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que falam de você não tem a metade de pessoas que você tem, não faz a metade da obra que você faz, não ganha a metade das almas que você ganha, não tem influência na metade, então inveja. Aprenda uma coisa, quando alguém em cima fala de alguém que está embaixo, até tem que ter temor para ouvir um conselho. Mas quando alguém está embaixo e está falando de alguém que está em cima, meu irmão, você pode ver a maioria das vezes que a Bíblia fala de pessoas que estão embaixo falando que estão em cima, gera um problema desde o Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo só para você entender? Porque eu falo muito rápido. Se você não tiver um pensamento rápido, você não consegue acompanhar. Eu ensino às vezes em 10 minutos que gente gasta uma hora. Então acelera o pensamento, que eu vou terminar a live agora para você entender. Cuidado com pessoas que estão abaixo de você. Você quer ver? Por que Lúcifer, por que o diabo, que diabo é a palavra inimigo, não é o nome dele? Por que Satanás, como Deus usou o termo, de onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra, no livro mais antigo do Antigo Testamento, que é o livro de Jó. Por que Satanás foi expulso? Por que o anjo? Porque ele disse assim, subirei acima das estrelas e estabelecerei um trono ao lado do Altíssimo, serei semelhante como ele. Não foi isso que ele falou? Calma aí. Subirei acima das estrelas, para ele subir, ele está embaixo. Estabelecerei meu trono ao lado do Altíssimo, então é alguém que está embaixo, invejando quem está em cima, querendo ser igual. Você quer ver o negócio? Vamos para Neemias agora? Neemias está em cima do muro, reparando os muros. Sabalate, Tobias e Gesem, o árabe, são 3. Porque o mal para fazer o mal se une, 3 contra 1. O mal para fazer o mal se une. Quem não gosta de você, as pessoas que se consideram teu inimigo, se juntam com teus outros inimigos, se fazem até amigo, fazem até grupo para tentar te destruir, fazem até grupo para tentar acabar com você e não conseguem. É isso que eles se revoltam. Ei, pode ver o muro sendo construído, meu irmão, que não adianta parar. Sabe o que Sabalate, Gesem e Tobias vão falar? Desça-te daí. Desça! O problema de Neemias, que Neemias está em cima do muro trabalhando, eles querem que Neemias desça. Desça-te daí! O que vão falar para Jesus na cruz? Salvou a tantos e não consegue salvar a ti mesmo? Desce da cruz e prova para nós que você é. Olha o problema dos inimigos embaixo. Ó. Desce da cruz. A toda hora que o diabo vai aparecer, a maioria das vezes é falando, desce, 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 desce. Porque quem está embaixo, escuta isso, quem é acima de Deus, irmão? Ninguém. Ninguém. É por isso que Deus pega você de baixo e vai colocando você para subir como asas de águia. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e subirão como asas de águia. Deus não chamou você para ser galinha, Deus não chamou você para ser animal que rasteja, Deus não chamou você para ser um animal, glória seja dada a Deus, que Deus te chamou para ser águia, para voar acima das nuvens, beleza?
Então guarda isso para você entender. Só para você compreender, quando fala apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado, eu preciso me apresentar, mesmo me sentindo não preparado, mesmo não me sentindo. Primeiro ponto que eu tenho que botar na minha cabeça, anota aí para você não esquecer. Primeiro ponto que eu tenho que colocar na minha cabeça de alguém que quer crescer em Deus: eu preciso ser maduro e ter uma mentalidade formada para mim não ser deslumbriado ou cair ou ser enganado pela falácia do diabo. Para que eu não possa cair na conversinha de Satanás. Sabe por quê? Você vai começar na igreja, e se você não tiver uma mente aqui assim, ó, você para. Sabe por quê? Tu começou na fé, aí você vai imaturo para a igreja, porque você não tem experiência com Deus. Você vai para a igreja sem conhecimento algum bíblico, aí você faz você forma na tua mentalidade um palco que não existe. Aí você pensa que todo mundo vai te abraçar, que todo mundo vai te apoiar, que todo mundo vai te amar. E uma família assim bem ajustada. Bem lindo. Então tá, olha para o irmão que está do teu lado e diga: eu te amo, eu te amo. Mentira. Porque não é todos assim. Você tem que ter uma mentalidade própria, que você vai chegar no culto. Agora, você tem um mês de convertida. Você viveu 30 anos uma vida mundana. Então, o teu guarda-roupa ainda é mundano. As músicas do teu celular ainda é mundana. Você ainda se comporta como uma mundana, porque você teve uma conversão de semanas. Aí a pessoa que não sabe que você se converteu em semanas, vê você sentado na igreja e passa o culto inteiro assim, ó. Aí, crente, mas não tira esse brinco. Aí, parece o bambolê do diabo. Essa unha vermelha de demônio. Olha a saia cortada atrás, quer seduzir quem? Batom vermelho, Deus me livre, Jezabel, pomba, esse demônio aí, ó, tá aqui no culto com má intenção, tá se escondendo na igreja. Aí sabe o que acontece? Você começa a ouvir isso vai entrando no teu coração, e sabe o que acontece? Quando você vê, você para, quando você vê, você recua. Sabe por quê? Porque foi totalmente ao contrário daquilo que você esperou. Mente fraca. Mas quando você entra sabendo que você vai ter que encarar, quando você entra na fé entendendo que, calma aí, eu estou saindo do mundo porque o diabo opera aqui, o mundo já é maligno, eu vou entrar para a igreja que só tem anjos lá. Mas você tem que entender que os demônios não aparecem só do lado de fora, os demônios também aparecem do lado de dentro. É tanto que os demônios se manifestam no culto, os demônios estão ali dentro. Como é que os demônios se manifestariam dentro de pessoas se não estivesse ali dentro? Está do lado de fora sendo controlado por um joystick, pelo controle de videogame? Estou aqui fora controlando drone, não existe. Estão ali dentro. Então você tem que ficar atento, que quando você entrar dentro de uma igreja, seja ela qual for, e tem muitos que estão me ouvindo aqui agora, que estão desviados da igreja, não é porque não amam a Deus não, é porque se decepcionaram com o sistema, e você se acha dono da razão porque se desviou da igreja, porque fulano é culpado, pastor foi culpado, obreiro foi culpado, o culpado foi você, que não tinha uma mentalidade forjada na palavra, para você saber o que você ia lidar e com quem você ia lidar. Porque quando você tem mentalidade forjada em Deus, você não larga Deus, você não larga a palavra, você não larga a fé por causa de ninguém. Aí tem gente que me ouve e está dizendo aqui: mas eu não larguei Deus não, pastor, eu continuo amando a Deus, eu só larguei a igreja. Não largou Deus. Porque quando você larga a sua casa, aonde a Bíblia vai dizer: aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome estarei presente, que o cordão de tendão é mais difícil de arrebentar. A Bíblia vai falar sobre o poder da união, sobre a unificação, sobre o poder que a igreja tem quando se unifica. Você sozinho não tem poder no mundo espiritual. Que isso, pastor? Aonde dois ligarem na terra é ligado no céu. Se dois concordarem na terra é concordado no céu. Tudo a Bíblia vai dizer: onde tiver dois, três ou mais em meu nome eu estarei presente. A Bíblia vai sempre falando sobre o poder. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que escorria pela barba de Arão. Pegou? Então esse negócio de que eu sou sozinho, eu sou o pastor meu mesmo, meu culto é minha casa, não existe. Agora, quando você entra com maturidade e um obreiro te decepciona, você fala: o problema é do obreiro, se ele não quer compromisso com Deus, é problema dele, salvação individual. Se ele está brincando aqui dentro, é ele que vai para o inferno. Ele não teve poder de me colocar e não tem poder de me arrancar. Não foi ele que me salvou, não foi ele que me direcionou, e nem ele é meu pastor, nem ele é meu líder. Então, se ele quer ser assim, problema dele, astura e surta, porque eu vou continuar aqui adorando a Deus. E se não parar de me perseguir, eu vou levar para o pastor o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Então você começa a entender que você acha mesmo que um pastor que tem mais de 10 igrejas, 1000 igrejas, 2000 igrejas, ele sabe de tudo que está acontecendo? Não, ele direciona pastores e confia neles, e os pastores que estão em Deus, na árvore, vão dar frutos que não tiveram que cair. Mas aprenda uma coisa: é o risco que corre. Se você tem medo de ser traído, você não deve se relacionar com ninguém.
Se você tem medo de ser traído, você não deve se relacionar com ninguém. Porque se você é casado, você sofre o perigo de ser traído. Se você tem amigos, você sofre o perigo de ser traído. Se você tem um sócio da empresa, você sofre o perigo de ser traído. E da mesma forma o ministério. Se você coloca pastores, você sofre o risco de ser traído. E daí você vai parar, meu irmão. Guarda isso, a consequência nunca é para o traído, é para o traidor. Porque Deus honra quem foi traído. E Deus aperta o traidor. Então você vai ficar preocupado? Claro que não. A igreja, eu vou falar do meu ministério, tem que falar do meu, não dos outros. O ministério do IPTM só cresce, cada dia mais. Daqui a pouco eu vou ter 1000 pastores. Você acha que não vai ter saída? Você acha que não vai ter pessoas que vão falar? E você não acha que cada vez também pessoas vão entrar? Vai! O pessoal vê como uma novidade. Eu não me decepciono com nada. Você acha que a pessoa vê uma novidade que fulano saiu da igreja libertando? Meu amigo, se você pegar crente dentro da igreja, que são muito tempo evangélico, e perguntar: quem já passou pela Universal? Muitos já levantaram a mão, já passei. Quem já passou pela Assembleia? Já passei. Quem já passou pelo seu quê? Já passei. Quem já passou pela IPTM? Já passou. Porque tem gente que só vive de passagem. Tá igual passageiro. Aprenda uma coisa, irmão. Quem é passageiro vive pegando ônibus diferente. Quem é motorista que está conectado à empresa. O motorista que está conectado ali é o ônibus. Passageiro não. É a mesma coisa cliente. É a mesma coisa cliente. Você vai cortar o cabelo de uma pessoa há 3 anos. Daqui a pouco você vai ver ele está cortando o cabelo. Quando a pessoa do teu lado sente até tristeza. Que bobeira. Tem que ser maduro. É a mesma coisa líder, pastor. Por quê, pastor? As ovelhas não são nossas, ninguém é meu, não são posse minha, eu não sou dono da sua vida, eu não posso prender você. O que prende ovelha é pasto, não é cerca. Eu não sou dono e nem proprietário da sua vida. Eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo e nem pedir alguém de sair. Se está comigo, tem que ser por escolha de amor. Se serve a Deus comigo, tem que ser uma opção sua, guiada e direcionada pelo Espírito. Lealdade, caráter e gratidão não se vende no mercadinho. Lealdade, caráter e gratidão não se vende na farmácia. Ou você é ou você não é. E tem pessoas que não são gratas a mãe, não são gratos a pai. Vai ser grato a pastor? Aprenda uma coisa, tem gente que só é batizado nas águas porque teve alguém que desceu nas águas. Tem alguém que batizou você. Você é batizado com o Espírito Santo é porque talvez alguém pôs a mão sobre você. Se você sabe a Bíblia, se você tem um desejo por Deus, existem pessoas que foram influência. Gratidão não se fala, não, sou muito grato a Deus por fulano de tal, porque fulano de tal me ajudou. Não, aprenda a honrar. Sabe por que tem muita gente que não consegue entender? Porque eu sou um pastor de uma igreja chamada IPTM, mas eu não tenho problema nenhum de elogiar muita coisa da Universal. Aí tem gente que fala assim, ó: ah, mas eu não concordo com tudo. Quem que você concorda? Você não concorda com tudo nem do teu marido, você não concorda com tudo nem da tua esposa, você não concorda com tudo nem da tua mãe, nem do teu pai. Aí tu quer pegar uma igreja perfeita, morre e vai para o céu, só lá a perfeição. Você vai encontrar pessoas em igrejas que você não vai concordar, e não é questão de não concordar que é errado, não. Não é questão que você não concorda que é pecado, não. Olha só que poderoso. Sabe por que eu elogio? Sabe por que eu admiro? Sabe por que eu bato palma? Porque minha mãe, através da minha mãe, aos meus 12 anos de idade, eu comecei na Universal. E lá tive muitas vitórias durante muito tempo, quando minha mãe cultuou. Pastor, mas o senhor não tem medo de elogiar a igreja dos outros? Não, meu filho, não estou elogiando a igreja de ninguém, eu estou elogiando a igreja de Cristo. Reino é reino, existe só um reino, existe só um Deus, existe só um Senhor. E as coisas que você não concorda, o que são? Não interessa. Se não for para me celebrar, se não for para me elogiar, eu não vou abrir a boca. E eu estou elogiando alguém que nem sabe que eu existo. E se sabe, não sei, que é o Bispo Edir Macedo. Mas até hoje eu falo dele. Por quê? Porque ele foi o pastor da nossa vida, sem nunca ter conversado comigo. Porque pastor não é aquele que vem ficar fazendo... As pessoas confundem, estão tão carentes. O ser humano é tão carente que eles acham que pastor é aquele que você vai na casa, pastor é aquele que você visita o lar, pastor é aquele que você anda de carro com ele, pastor é aquele que você... Pastor não é isso, não. Você está confundindo o pastor com um amigo, você está confundindo o pastor com um colega, você está confundindo, meu amigo. É pastor porque durante muito período...
até hoje tem ensinamentos lá que eu aprendi, tem músicas que eu aprendi, quando o Crivella não era prefeito, quando o Crivella não tinha nem política ainda, era só cantor, quando era uma fitinha, lembra daquelas fitinhas que colocava na rádio, que você pegava uma caneta e botava ali para rebobinar? Lembra? Só quem é da antiga vai lembrar que as fitinhas, eu peguei esse tempo. Minha mãe colocava, olha essa música. Porque, Senhor, às vezes fico triste e nem sei te explicar por quê. Porque, Senhor. E aí, depois, aos 10, 11 anos de idade, nós fomos para a Assembleia, se eu não me engano, fomos para a Assembleia. Da Assembleia eu fiquei o tempo todo. Quantas das vezes eu fui para a vigília da IPT, da Assembleia de Deus de Madureira, da Carolina Machado do Relógio, lá na vigília, lá ver o pastor Danielzinho, Samuelzinho, o Jorginho da época. Quantas das vezes? Marco Feliciano pregando lá. Todo mês eu estava lá na vigília. Toda vez. Olha aí, toda vez eu estava lá na vigília. E o quanto eu recebi do sobrenatural de Deus. Agora tem pastor que se converte, não pode falar de outra igreja porque vai estar... Meu irmão, não existe outra igreja. Existe uma igreja chamada Igreja de Cristo. No céu não entra placa. Então, guarda isso. Ah, pastor, mas tem muita gente que fala mal do Senhor. Em muita igreja o problema é o deles. Se falam, se deixam de falar, são eles. A minha essência não é a essência deles. E eu não vou pagar o mal com o mal. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é esse. Para me terminar, eu já fechei a Bíblia. Apresentai-vos a Deus como um obreiro aprovado. Quem se apresenta sou eu. Está na hora de envolver com a obra. Qual é a tua desculpa de não estar fazendo a obra de Deus? Porque está tristinha? Porque se decepcionou com os outros? Porque ninguém te entende? Coitada, céu, vaso de cristal, quebrou, tocou, quebrou. Pensou que era glória. Meu irmão, aprenda uma coisa. Se você vê os vídeos do culto do nosso ministério, vocês vão ver culto perfeito, porque a unção é perfeita, porque o dom é perfeito, porque a presença é perfeita. Se você vir congregar, você já tem que vir com a mente, eu já estou te passando a visão antes, porque senão, ainda mais que a igreja de PTM é um bebê gigante, entendeu? Ainda mais que a IPTM é um bebê gigante. Então, se você não crescer, se você não tiver uma mentalidade de que eu vou congregar, e entendo que é uma reunião de seres imperfeitos como eu, buscando um perfeito que é o divino, você vai se quebrar. Você vai se arrebentar. E aí sabe o que você vai viver? O famoso Jogos Vorazes da fé. Jogos Vorazes. Já viu esse filme Jogos Vorazes? Tá todo mundo ali, tocou o canhão, ninguém morreu. Aí fica assim, o cantor fulano de tal, tá em auge, tá crescendo. Lindo! Que música abençoada, falou comigo. Que fé! Daqui a pouco fala, caiu. Ficou com mulher. É homossexual. Não sei o quê. Caramba! Falou que não deu. Caramba! Aprende uma coisa, meu irmão. Aprenda uma coisa, muita gente acha que a pessoa caiu porque ela foi exposta na internet. Quer dizer que a queda é exposição ou a queda é errar? E você acha de verdade que todo mundo foi exposto? Claro que não. Aprenda uma coisa, para de se apoiar em homem. Porque não dá para se apoiar nem no homem do lado, nem em você mesmo. Não espere. Sabe por que existem muitas pessoas que idolatram pessoas? Porque existem pessoas que têm uma mania de colocar uma expectativa no outro que não existe nele. Ou seja, eu quero ver alguém que seja melhor do que eu. Eu quero encontrar alguém que seja mais perfeito do que eu. Eu quero encontrar alguém que eu não consigo ser. Eu quero encontrar alguém que eu não sou. Eu quero conhecer alguém que eu almejaria ser. Aí tu coloca uma expectativa tão genuína na pessoa. Tu coloca uma expectativa tão angelical na pessoa, que quando você conhece a humanidade da pessoa, você se frustra, porque você olha assim, caramba, eu pensei que o pastor é tão usado por Deus assim, que ele já acordava falando em línguas, que ele não tomava café porque ele já começava o jejum, que ele já ia diretamente para o monte, que ele já pegava a Bíblia para ficar lendo 24 horas, eu pensei que, aí conhece o pastor, vê que o pastor vai para boliche,
Aí você conhece o pastor, vê que o pastor joga um ping-pong. Aí você conhece o pastor e vê que o pastor se diverte com a família. Aí você vê que o pastor é um pastor que dá susto nas pessoas. Aí você vê que o pastor é um pastor que fica brincando com todo mundo. Aí você fala assim, caramba, cara, ele é igual a mim. Aí vem a frustração, porque a pessoa fala assim, ele é simplesmente o que eu sou. Pastor, eu também gosto de dar susto nas pessoas, eu também gosto de brincar. Eu achava que tudo, eu deixei de ir pra praia porque eu achei que era pra praia. E pastor, e aí? Continua andando. Aí você vai ver que dentro dessa naturalidade que é o que você tem, dentro dessa humanidade que você tem, algumas horas do dia, você vai ver esse pastor indo no posto de gasolina e quando vai pagar a gasolina, vai olhar para o rapaz que é o frentista, vai receber uma revelação de Deus e vai entregar para ele. Só que já não é mais o pastor, ali é Deus que aprove o Senhor usar. E esse mesmo pastor que é normal, ficou internado no hospital levando soro. E daqui a pouco Deus vai usar para a enfermeira e ela vai aceitar Jesus lá. Só que já não era o pastor é o que estava doente, humano. Só que o divino quis aparecer no meio do hospital, salvou. Daqui a pouco o bem-estar desceu e eu fui embora e falei, fiquei bom. Por quê? Porque Deus só me levou porque queria me usar e eu não entendia. Porém, me calabara chúria. Esse mesmo pastor que é humano vai no Habib's comer uma esfirra e o atendente que vai recebê-lo, daqui a pouco vai receber uma profecia que vai ficar tonto. Sabe por quê? Porque Deus entra onde quer, na hora que quer, como quer. Você está entendendo aonde eu quero chegar para você? Então, a pergunta que não quer se calar é, tá esperando o quê para se apresentar para a obra? Vai adiar até quando para você se envolver com a obra? Vai continuar essa vida de meia boca até quando? Vai para a igreja quando quer, na hora que quer, quando quer, como quer, só dá quando dá na telha, quando está com vontade. Sabe qual é o seu problema? Você não serve a Deus, você quer que um Deus que existe todo-poderoso te sirva. Você tem vontade de ser Deus internamente sem você saber. Sabe por que você... Eu te provo, não me nega não. Eu te provo que você tem vontade de ser Deus sem você saber. Quando você vai para o culto a hora que você quer, quando você lê a Bíblia a hora que você quer, quando você serve a hora que você quer, quando você faz o que quer, você está dizendo que você é dono do seu próprio nariz e não escravo da graça. Porque quem é escravo da graça, Paulo, não faz o que quer. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então meu eu está crucificado. Então, apenas um negócio, Ananias é enviado por Deus à rua direita, chamada direita, aonde Saulo estava, para ele pudesse discipular e ter ali o cuidado do divino. Ananias não queria ir, mas Deus mandou. Pedro não queria ir na casa de Cornélio, mas teve que ir. Sabe por quê? Porque o evangelho genuíno e pleno, eu não faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que a vontade de Deus quer. E eu não entro onde eu quero, eu entro onde Deus quer. Então eu começo a ser direcionado e eu começo a ser então conduzido e guiado pelo Espírito. Quem é que tem vontade de ir para um deserto, no meio do nada, ficar 40 dias sem comer nada? Ninguém. Por isso que Jesus está lá em Lucas capítulo 4, e tendo sido guiado, impelido pelo Espírito ao deserto, então quem levou foi o Espírito Santo. Tem lugares que o próprio Deus vai te colocar que você não queria, com pessoas que você não queria estar, mas é Deus que está te colocando. É por isso que você tem vontade de sair de um trabalho que Deus te colocou. Aí você fala assim, mas no meu trabalho só tem eu de crente, pastor. Por isso que Deus te colocou. Que cabeça é essa que você tem que... Você pensou que Deus abriu uma porta de trabalho para você, que você abrir a porta da empresa estaria um louvor. Mas essa é a noite da tua vitória. Aí o teu patrão ia passar e falar assim, Pai do Senhor, varou lá, que bênção tê-la aqui. Aí entrariam os clientes, somente crente para comprar, dizendo, Pai do Senhor, vaso de Deus, tudo bem? Quanto está o de pirona? Aí você, aleluia, está 125. Se você quiser, eu pego para você na prateleira, acorda. Deus vai te colocar, José, no meio de um país egípcio, aonde tem mais de 40 deuses, Nefep, Amon, Anubis, Ra. Isso de um faraó que não sabe nada de Deus, sabe nem discernir o sonho que teve, para você fazer a diferença lá dentro. Então se prepara que, José, Deus não vai te colocar só num lugar, Deus vai te colocar num país para fazer totalmente a mudança. Então todo lugar que Deus quer mudar, Ele coloca um ser, Ele coloca um enviado. Pastor, por que Deus me colocou no quintal se ninguém é crente? Aqui no meu quintal, o meu vizinho ainda é ruim, escuta o áudio, o rádio nas alturas, com um tipo de música que eu não quero ouvir. Foi Deus que me colocou? Foi Deus que te colocou aí. Então, é onde eu quero dizer para você, vai se apresentar quando? Vai fazer, você quer ser Deus sem você saber.
Sabe qual é o seu problema? Você namora quem você quer, você casa com quem você quer, aí depois que quebra a cara, chama Deus para resolver. Pastor, o meu caso... Você entra na empresa, você assina contrato, você abre a sociedade quando você quer, e depois que quebra a cara, meu Deus... Você é um tipo de pessoa que você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e depois se arrepende, aí quer chamar Deus. Você não chama Deus para entrar nas portas, você chama Deus para resolver os seus BO. É mentira que eu estou falando? É mentira que eu estou falando aqui, meu irmão? Aí eu vou dizimar ali, aí eu vou ofertar aqui, aí eu vou... fulano é tão legalzinho, ela visita aqui em casa, tadinha, eu acho que ela está precisando de roupa, é a missionária do fogo, vou pegar meu dízimo, vou dizimar na vida dela, acho que eu vou ajudar, que eu vou mudar a vida de fulano, eu vou mudar a vida ali de ciclano. Tu não consegue mudar nem tua vida, porque mudar a vida dos outros? Apenas uma coisa, o coitadinho de hoje pode ter sido um filho da mãe do ontem. O coitadinho de hoje que chora, você não sabe quem você está ajudando, sabe? Porque tem muito vento na tua vida, porque você bota a mão onde é para botar. Quem tenta ajudar, quem Deus está apertando, é apertado junto. Vai tentar ajudar Jonas? Quem é que estava fugindo da voz de Deus? Jonas. Mas o navio era de Jonas? Não. As cargas que se perderam no mar era de Jonas? Também não. Mas por que o navio está quase afundando? Por que eles perderam a carga? Se o desobediente é Jonas que está dormindo no porão? Porque só vai acabar com esse vento quando o Jonas sair do teu barco. Não entendeu, não? Detalhe, eles estão perdendo tudo para tentar ajudar quem não está nem aí, está dormindo. Tem gente que você tenta ajudar e está dormindo. Tem gente que você colocou na tua casa porque estava sem teto. Aí você colocou na casa, então vem morar comigo. Aí você achou, ele vai te ajudar, ele vai trabalhar com você, ele vai arrumar. Aí sabe o que acontece? Você está se matando de trabalhar para botar comida dentro de casa e quem você está ajudando está dormindo no porão. Não está fazendo nada, reclama, e aí? E se você mandar ele embora, ele bate na porta do teu vizinho, vai pedindo a briga até outra casa abrir, porque tem gente que já se acostumou a viver de favor, tem gente que já se acostumou a dormir em porões. Sabe quando é que ele vai acordar? Quando ele começar a entrar dentro de baleia, quando ele entrar dentro da barriga de grandes peixes. Aí ele pede a clamar, porque Jonas não clama, Jonas não ora no barco, ele clama dentro do peixe. Entendeu? Tem gente que tem que entrar no pior, desculpa a palavra, tem gente que tem que entrar na pior fase, no inferno de vida, porque Jonas vai dizer, da boca do inferno eu clamei. Aí volta a ser crente, porque tem gente que sabe buscar Deus, tem gente que sabe orar, tem gente que sabe encontrar Deus, não tem força porque está dormindo no porão no barco, enquanto está confortável para você, você não tem interesse. Mas quando vem peixe na nossa vida nos engolir, a gente rapidinho sabe o que é monte, a gente sabe o que é jejum, a gente sabe qual é o culto forte. Você sabe até qual é o culto forte que você vai, você sabe qual é o culto para ir, você sabe como ouvir a voz de Deus, você sabe o caminho de tudo. Mas enquanto está dormindo no porão do barco, é por isso que até para você ajudar você tem que tomar cuidado. É por isso que até para você ajudar você tem que tomar cuidado. Não coloca a mão onde Deus não coloca. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado. Gente, se tem um chamado que nunca vai sair da sua vida, é obreiro. Você vai ser um eterno obreiro. Obreiro é quem faz a obra. Eu sou um eterno obreiro. Sabe por quê? Eu não nasci pastor. O médico não veio batendo no meu bumbum e eu profetizei para o médico: doutor! Não foi não. Aprenda uma coisa: obreiro é eterno. Eu já fui porteiro de igreja, eu já fui líder de juventude, eu já fui sonoplasta, eu já fui instrumentista, mesmo sem saber tocar muito instrumento, eu que tocava um violão, porque eu sei tocar algumas músicas, mas ninguém me ensinou não, a necessidade me ensinou, porque eu sempre fui uma pessoa ativa na obra. Aí eu perguntei, por que eu fiquei na portaria, por que eu mexi no sonoplasta, por que eu fui líder de jovem, por que eu fui porteiro, por que eu fui, tudo isso, porque um dia Deus estava me preparando para o chamado pastoral, e eu tenho que entender disso tudo. Hoje eu sei um som bom para colocar na igreja, porque eu entendo um pouco de som. Hoje eu não sei cantar, mas eu sei escolher músicos que são bons, porque eu entendo de louvor, porque eu participei. Hoje eu tenho paciência de lidar com pessoas, porque eu fui líder de jovem. Quem sabe pastorear jovem, pastorear qualquer tipo de categoria de idade, porque eu trabalho a cuidar de juventude, que na mente de adolescente, irmão, é uma mente tribulada, porque é a fase do aborrecente. Ô povo, ô gente difícil adolescente, que não sabe de nada de vida e quer achar que sabe, aí quebra a cara, é o famoso: quando eu tiver 18 anos, eu vou embora da casa da senhora, mãe. Aí tem 30 anos, tá falando com a mãe ainda, porque na mente de adolescente eles colocam uma verdade criada, que não tem nenhum tipo de conhecimento da vida, e aí eles acham que é aquilo ali. Então,
tudo Deus foi me preparando, tudo Deus foi me ensinando. Deus quer colocar Davi no reino, mas deixa eu botar você para tocar instrumento aqui para Saúl dormir, deixa eu botar você para pastorear ovelha, deixa eu te ensinar a tirar com funda, deixa eu te ensinar a matar urso e leão, deixa eu te ensinar a levar pão e queijo, deixa eu te levar, porque o que eu vou fazer com você vai juntar tudo isso que você aprendeu. Tu recebe uma palavra profética? Tem gente que está me ouvindo aqui, Deva Sombrinaya. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, arrepiou. Tem gente que está me ouvindo. Tem gente que está me ouvindo aqui agora e fala, pastor, eu já trabalhei com tudo nessa vida que o senhor pode imaginar, pastor. Já vendi roupa, já fui comerciante, já trabalhei de balcão, já trabalhei de pedreiro, já trabalhei de obra, já trabalhei de salão de cabeleireiro, sem fazer unha, sem fazer comida, sem fazer não sei o que, sem fazer não sei o que. Pastor, mas nada virou a minha vida. Por que nada virou? Porque o que vai virar a tua vida é o trono que Deus te prometeu. Então por que eu estou fazendo isso? Porque isso tudo que você acha que você fez e você perdeu, vai somatizar para o trono, porque cada trabalho te ensinou uma coisa, porque cada coisa na tua vida te deu uma instrução. Pegou? Então essa é a palavra para o dia de hoje. Aprenda a servir, aprenda a ser fiel à obra, aprenda a servir, aprenda a parar de contar desculpa, porque a pior mentira que você ouve é a tua, que você conta para você mesmo. E aprenda a ouvir. Você que se considera minha ovelha virtual, eu peguei lá para 10 mil pessoas, falei, quem é minha ovelha virtual? Você que é ovelha virtual, ou você ouve o que Deus me direciona, porque você vê pelo resultado, ou você escolhe uma pessoa para você ouvir. Agora fica chutando 20 pessoas, você não sai, nunca vai sair a receita. Cada um passa uma receita para você, no final não tem resultado nenhum. Sirva a Deus, rapaz. Viva o que Deus tem para você. E eu quero orar por você nesse momento. Amém? Deus abençoe cada ovelha virtual, cada pessoa que está debaixo desse ministério, cada pessoa que mora em cada estado, países, pessoas que amam nosso... eu fiz uma live aqui sem falar que ia fazer 4.321 pessoas de repente, e o Instagram não está nem notificando todo mundo. Então, eu tenho um povo que é um exército, não é um povo, é um exército, é uma família, tá? E eu quero orar por você, para que Deus levante os obreiros aprovados, que começam a se envolver com a obra e parar de filhos mimados, mimadinhos. Não vai fazer a obra de meu jeito? Não vai fazer nunca. E eu quero orar por você. Também quero orar por você. Que Deus abençoe cada pessoa que tem sido pessoas que têm abraçado a causa do Evangelho conosco. Pessoas que amam o ministério. Pessoas que têm feito o impossível possível para que a igreja possa expandir. Isso aqui é para amigos. Para a igreja expandir, e eu creio que em breve teremos televisão para falar do amor de Jesus. Eu creio que em breve nós vamos ter igreja no mundo inteiro, meu irmão, na África, no Japão, aonde existir pessoas para a gente conseguir levar um grande avivamento, porque o que tem acontecido nos nossos cultos, meu irmão, vê aí os vídeos que eu posto, pessoas vomitando sangue vivo, vê a última vigília, quantidade de sangue. Se você vomitar aquele sangue que sai ali, tu vai direto para o hospital, porque, meu irmão, eu tô no lugar, tu espirra sangue, tu já fica preocupado, tu cospe sangue, tu já quer ir no médico, mas eu vomitar numa vigília sangue vivo, tá aí no meu feed, procura aí, é Deus, irmão, é sobrenatural. O que o mundo precisa acordar é ver que o nosso Deus ainda é poder. As pessoas precisam ver que Deus ainda é poder, e eu quero louvar a Deus, porque vocês hoje entenderam o que é visão ministerial. Vocês têm que amar mais a IPTM do que amam a mim, porque eu estou debaixo de uma visão. Você entendeu? Por quê, pastor? Porque o dia que eu morrer, a IPTM continua, se Jesus não voltar até lá. É uma visão que se perpetua até você. Então, Deus abençoe. E eu louvo a Deus por cada pessoa que dizima nessa obra. Tanto lugar para você dizimar, tanta coisa para você fazer, mas você é fiel a essa obra. Que o Senhor mostre para você a diferença entre ser fiel e não ser fiel. E se essa terra é uma terra fértil, que haja colheita para você. Cada pessoa que oferta, cada pessoa que faz voto nessa obra, que o Senhor possa te abençoar ricamente e abundantemente. Cada pessoa que ora por nós, cada pessoa que vem de caravana tão longe para cultuar Deus conosco, cada obreiro que limpa a igreja, cada obreiro que abre a igreja, cada obreiro que cuida da igreja, cada obreiro que serve a igreja, cada obreiro que abraçou a visão, cada obreiro que expulsa demônio, cada obreiro que cura enfermo, cada obreiro que prega a salvação, cada obreiro que faz o evangelismo, cada obreiro que faz o bom samaritano, leva comida para aqueles que estão famintos. Deus abençoe. A minha gratidão para cada pastores,
Cada pastores que hoje estão conosco, Deus abençoe a cada irmão, a cada amigo, a cada pessoa que de forma direta e indireta nos ama. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito, e o grande propósito vai acontecer. Jesus está voltando e nós precisamos estar como obreiros aprovados. Então, a hora de se apresentar chegou, chega. Você acha que eu ia fazer essa live à toa? Está lá o almoço esfriando na mesa, mas eu fiz essa live de 1 hora para falar para você que o tempo de se apresentar chegou, que o Senhor te abençoe, que o Senhor, a irmã está perguntando aqui sobre a conta, tá aí, ó, só tira print, CNPJ, 20815 765 1000 conta 97, isso aí é a colaboração para a obra. Tem que fazer o pastor do Pix, Pix não, é porque hoje a transferência bancária é o Pix, TED, dinheiro, cartão, ajuda, mão de obra, pastor não tem R$1 para ofertar, mas eu tenho meu braço, eu vou lá para limpar, é oferta. Pastor, não tem R$1 para ofertar, mas eu vou ficar na portaria. É oferta? Pastor, não tem R$1 para ofertar, mas eu vou cuidar da sala das crianças, porque eu amo crianças e eu quero fazer uma obra nesse ministério juvenil. É oferta? Agora, não adianta intitular pastor do PIC, pastor do TED, pastor da oferta, pastor não sei o que, pastor, que meu amigo, vamos ser maduros na Bíblia, Deus não precisa ter o dinheiro para nada. Ageu capítulo 2, versículo 8, minha prata é meu ouro, mas a obra dele precisa. Então inventa outra desculpa. As pessoas intitulam pessoas com desculpa de dificuldade de querer semear e de ofertar. Pegou ou não pegou? Porque são pessoas que não querem fazer a obra de Deus, querem fazer a obra da sua vida. Pedem a Deus e não conseguem ser fiel a quem eles pedem. Eu peço milagre para quem eu não sou fiel. Senhor, o Senhor pode me abrir uma porta de emprego? Só não vou devolver o que é teu não, tá? Que eu não conta com o meu dízimo. O Senhor pode fazer eu ganhar uma promoção no meu trabalho, mas não vou ser fiel a ti não conta comigo não. Senhor, inventaram um Deus que não existe. Deus é o Deus da palavra, fora dela não existe. Então é o Senhor, tá? Beijo no seu coração. Deixa eu almoçar que daqui a pouco tem culto aqui em casa. Hoje eu faço um culto para os vizinhos. Você sabia? Uma vez ao mês eu faço um culto no meu lar. É um culto da minha casa. E eu abro porta só para o pessoal do meu condomínio, os vizinhos virem na minha casa cultuar. Por quê? Porque não adianta eu viajar para a África e ganhar uma pessoa lá, se pessoas do meu lado aqui estão precisando de uma palavra e morrer. Então eu prego fora na igreja para todo o público, eu prego fora em outros estados, e eu prego no meu condomínio, eu prego na minha casa, eu prego na live. E eu prego para meus amigos, e eu prego para meus pastores, porque a nossa vida é uma palavra. Nós somos uma carta viva. Viu? Beijo.